Meus irmãos, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31, versículos 7 e 8. Nós estamos nesse mês de dezembro, como eu disse, falando de futuro. Na verdade, estamos preparando esse futuro, estamos provocando, gerando um futuro em Deus para nós. E hoje damos início ao projeto de vida 2025. E eu quero convidar você para essas 3 mensagens, 3 noites, em que vamos falar da trilogia do rompimento. Se é uma trilogia, você não pode perder nenhuma das apresentações, nenhuma das mensagens, porque elas estão conectadas para levar você ao rompimento que Deus quer na sua vida, que Deus quer promover na sua vida. Eu quero hoje começar falando, vou ler esse texto e vamos falar sobre esse assunto. Está escrito: então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. Versículo 8: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Quem pode dizer amém? A mensagem de hoje, de Deus para o seu coração, é: vença o medo. Deus me trouxe aqui para falar a você como vencer o medo. E essa é a chave realmente para você romper e conquistar o futuro que Deus tem preparado para a sua vida. Vencer o medo é talvez a primeira, não é a única, mas é a primeira batalha que você irá enfrentar. O medo. Sempre que você está prestes a viver algo novo, diferente, maior, você vai enfrentar essa primeira batalha. A primeira batalha é o medo. E também é a primeira vitória que você vai ter que conquistar. Conquistar dentro de você. Porque vencer o medo nem sempre está colocado para fora. O medo acontece aqui dentro. As situações estão do lado de fora ou do lado de dentro, mas a vitória contra o medo ocorre dentro de você. E é a primeira vitória que você terá que conquistar. Vencer o medo. Eu quero falar um pouquinho sobre o medo. O medo é um sentimento que sempre vai estar presente de alguma forma na nossa vida. Às vezes está presente de maneira disfarçada. Preste atenção nisso. O diabo é astuto. Ele não vai te apresentar o medo como medo, porque quem tem um mínimo de fé e de confiança em Deus vai perceber que aquilo é medo e vai suplantar o medo. Por isso o diabo, que é astuto, que é esperto, ele vai disfarçar esse medo como memórias, talvez. Memória de algo que você tentou fazer acontecer e que não aconteceu por alguma razão. E aquilo vem como uma memória, mas na verdade é um medo tentando te paralisar. Talvez o medo venha disfarçado de tristeza, por algo que lhe aconteceu quando você se arriscou, e isso te magoou de alguma forma, isso te feriu, e aquele sentimento de tristeza, na verdade, é o medo disfarçado com aquela roupa de lágrimas. Ou então o medo pode vir disfarçado de dor, algo que te feriu, algo que te fizeram quando você estava empolgado para realizar, quando você estava animado para fazer e acontecer, e alguma coisa te travou, te bloqueou, te feriu, te machucou. Então o medo vem agora na forma de dor, por aquilo que você foi ferido. Às vezes o medo vem também disfarçado de uma estratégia. Ou seja, a pessoa ela quer avançar, ela quer viver um futuro novo, diferente. E aí ela começa a querer buscar segurança para viver aquilo. Começa a buscar o controle de fatores que na nossa vida nem sempre estão sujeitos ao nosso controle.
mas estão sempre na mão de Deus governando todas as coisas, amém? Então o medo às vezes aparece como uma estratégia de alguém querendo uma segurança de um plano perfeito para seguir em frente e realizar um futuro. Então fique atento, meu irmão, minha irmã, e tome cuidado quando esses disfarces do medo começarem a querer paralisar você. Porque o grande resultado do medo na vida de qualquer pessoa é a paralisação. O medo paralisa as pessoas. E quando ele vem nessas diversas formas de disfarce, que começam a querer paralisar você pela memória, pela dor, pela tristeza, por essa necessidade de ter uma estratégia de controlar todas as peças do tabuleiro, você começa a ficar paralisado. Perceba, isso é o medo que está te impedindo de avançar. Isso é o medo que o diabo tem colocado para te fazer parar e não viver as conquistas que Deus tem preparado para você, além do medo. O medo faz parte da nossa química. A química animal envolve nossos instintos naturais. O medo faz parte da nossa vida. A questão não é não ter medo. A questão é lidar com o medo. O medo envolve os nossos instintos de preservação, de proteção, de defesa. O medo é importante, sabia? É importante ter medo, mas num nível que não nos paralise, que não nos deixe refém, que não nos impeça de viver aquilo que nós temos que viver. Mas a questão é, quem só tem medo, olha para mim aqui, isso é importante, pode servir para alguém nessa noite. Quem só tem medo, não vive. No máximo essa pessoa sobrevive, e não por muito tempo, porque o medo vai deixar ela acuada, o medo vai deixar ela paralisada, e ela vai sobreviver apenas por um tempo. Porque outras situações, outros animais, já que falamos do reino animal, vão deixá-lo ali acuado, amedrontado, a ponto dele ou definhar ou ser devorado. Quem está me entendendo, diga amém. Então, é importante encararmos o medo não como um inimigo, mas como aquilo que nós precisamos entender para lidar e sobrepor o medo. O medo faz parte da nossa vida, o medo ativa a nossa percepção, aumenta o nosso estado de atenção, de prontidão, de reação, aumenta o nosso estado também de previsão, ou seja, quando eu percebo algo de perigo, aquilo me aciona sentimentos, percepções, é como se fosse o medo de um assalto. Alguém já foi assaltado aqui na vida? Olha. O medo de um assalto te deixa mais ligado, te deixa mais atento, cuidadoso. Você já começa a olhar melhor ao redor, ver se tem alguém ali aparentando algum sinal de má intenção. Você fica atento ao lugar, às pessoas, você ajusta até o seu percurso, porque o medo, ele vai te fazer evitar lugares mais sombrios, lugares mais vulneráveis. Quem está me entendendo? Então a questão não é ter ou não ter medo, a questão é o que você vai fazer com esse medo. Você vai se anular? Você vai desistir de tentar? Você vai parar o projeto de Deus na sua vida porque você está com medo da mudança? Porque você está com medo de arriscar? Você vai deixar para lá e dizer, ah não, isso não é para mim, isso é para os outros que não tem medo. Não, todos nós temos. Mas nós precisamos encarar o medo e seguir em frente. Não abra mão dos teus sonhos. Vá em frente. Deus está com você. Diga aleluia. Não abra mão do projeto de Deus. O medo que nos ronda, ele deve servir sim, mas para nos aperfeiçoar, para nos aprimorar nas nossas capacidades, nas nossas forças. Ou seja, o medo ele deve nos fortalecer e não enfraquecer. Como assim? Porque quando eu percebo a presença do medo, agora eu fico mais alerta, eu fico mais atento, eu fico mais
perspicaz, eu fico mais de prontidão. É assim que nós devemos encarar o medo. E aqui entra uma chave para você. Só existe uma coisa que realmente é capaz de fazer você vencer o medo. Sabe qual é? Talvez muitas respostas surjam à mente, mas eu quero ser muito prático nessa noite. Só existe uma coisa realmente capaz de vencer o medo, que é a atitude. A atitude. Talvez você tenha pensado fé, coragem, amor, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Isso não está errado, mas tudo isso aponta para um lugar, a atitude. Porque a fé, ela vai nos levar a ter atitudes. O amor vai nos levar a ter atitudes. A coragem vai nos levar a ter atitude. Então é a atitude que vence o medo. Ainda que motivado por fé, amor, coragem. Então esse é o segundo ponto da mensagem hoje. Tenha atitude. Não há outra forma de vencer o medo senão enfrentando o medo. Senão enfrentando, encarando a situação, indo para cima, fazendo o que tem que ser feito. E esse é o grande problema das pessoas que não sabem lidar com o medo. Como eu disse, o medo vai sempre estar presente. A questão é, ele estando presente, ele me paralisa ou ele me permite olhar a cena de um outro modo e avançar? Com estratégia, com coragem, com segurança, com fé, com promessa. Então tenha atitude. Talvez alguém diga, eu tenho fé, mas não é a fé que vence o medo. É a atitude que a fé provoca que nos faz vencer o medo. Lembra que Tiago escreveu dizendo, a fé sem obras é o quê? Morta. Então a fé, ela precisa de algo prático. A obra aqui é uma atitude. Eu preciso concretizar a minha fé de alguma maneira. A fé parada sozinha não faz nada. Agora a fé aplicada, ou seja, ela produz uma atitude, ela gera um resultado. Lembra que Jesus falou, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, direis ao monte, ao problema, à situação que você estiver enfrentando, lança-te daqui ao mar, e isso sucederá. Ou seja, a fé gerou uma declaração, uma atitude, uma confirmação da palavra na nossa vida. Então a fé nos leva a agir, a fé nos leva a declarar aquilo que cremos. Posso ouvir um amém? A fé nos leva a dar passos em direção àquilo que cremos, que Deus plantou dentro de nós. Isso é o que vence o medo, a atitude. Isso é o que dobra a realidade. A realidade é algo que está colocado aqui. É algo que você vê, que você se depara na vida. Nem sempre é provocada por você. A realidade às vezes ela se impõe na sua vida. Mas sabe o que a fé é capaz de fazer? A fé é capaz de dobrar a realidade, de mudar aquilo que está posto. E a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé está baseada nessa verdade. A verdade muda a realidade. A verdade pode mudar a realidade que você está vivendo na sua casa, no seu ano. Sabe, meus irmãos, é muito bom pertencer a esse Deus a quem servimos, porque Ele é um Deus que nos leva a ter atitudes. Atitudes que mudam cenários, que mudam famílias. É a atitude que derruba os gigantes que aparecem. Foi assim que Davi derrotou Golias. Aí esses dias eu estava lendo um livro e me deparei com uma parte lá em que eu fiquei espantado e fui até buscar um especialista no assunto. Você sabia que os aviões... Quem já andou de avião aqui? Quem tem medo de avião aqui, por isso nunca andou? Olha, muitas pessoas. Tem coisas que a gente só vai saber a alegria e o prazer depois que a gente enfrentar. Avião é uma delas. A primeira vez a gente vai, passa mal, enjoa, não quer ir mais, mas depois que vai, sabe, fica tudo mais leve. A gente vê, eu tinha medo disso. Tem muitas experiências que o medo nos impede de viver, e eu citei avião porque eu vou falar um pouco sobre aviação aqui. Mas quem tem medo aqui de água, de praia, banho em rio, em praia, olha lá, algumas pessoas. Sabe, quando eu já falei isso aqui, eu descobri mergulho de cilindro
em 10 metros de profundidade, é a coisa mais linda do mundo. Primeiro meu coração queria sair pela boca para aquela maquininha ali, mas depois que eu fui a primeira, a segunda, a terceira, eu sonho poder voltar para mergulhar de novo. Tem coisas que você só vai experimentar da outra linha do medo. Tem experiências com Deus e na sua vida que você só vai viver quando você for capaz de vencer o medo que quer paralisar você, amém? Mas eu queria falar de avião. Você sabia que avião tem atitude? Tem altitude também, mas eu estou falando de atitude. Avião tem atitude. E sabe o que é? É um instrumento da aviação chamado indicador de atitude. Até se a equipe da mídia puder projetar aí, eu quero que você veja, para que você entenda. E o que é atitude na aviação? É o termo usado para indicar a posição da aeronave em relação ao horizonte. Esse equipamento aí que está aí atrás mostra como a aeronave está em relação ao horizonte. Se ela está subindo, ou seja, o bico está apontando para cima, ou se ela está descendo. Quando a aeronave está subindo, olha só que interessante, ela tem uma atitude para cima, porque o nariz do avião está apontando acima do horizonte. Quando a aeronave está descendo, ela tem uma atitude para baixo, porque o nariz do avião está apontando abaixo do horizonte. Então, meu irmão, pode tirar, muito obrigado. Deu para você entender que até os aviões têm atitude. E você? Está esperando o quê? Para tomar uma atitude de fé na sua vida, para apontar para cima, para alçar voos mais altos na sua vida. Deus tem isso para você em 2025. Sonhe alto, se posicione para viver tudo que o céu tem para você. Não tenha medo, vença o medo. E aí eu pergunto, qual tem sido a sua atitude em relação ao futuro? O seu nariz está para baixo? Está apontando para baixo? Você está querendo descer já? Está querendo parar? Está querendo pousar? Ou você está querendo subir? Uma atitude para cima, para o alto? Perceba que não é altitude. A altitude também existe. É a altura em relação ao solo, é medido por outro equipamento. Mas não vou falar disso, eu quero falar da sua atitude em relação ao futuro. Você está para cima ou está para baixo em relação a 2025? Você está com medo ou você está com esperança e fé nesse futuro? Você está subindo ou você está descendo no sonho e no projeto de Deus para a sua vida? Faça essa reflexão. Pense nisso e considere a sua atitude hoje. Sabe por quê? Deus quer levar você ao rompimento, a um novo patamar de fé, de realizações e de conquistas para você nesse tempo. Confie em Deus, vá para cima, aponte para o alto, alinhe aí os seus equipamentos, as suas capacidades. Quero ler o Salmo 56 com você. Salmo 56, verso 3 e 4, olha o que está escrito, que maravilha essa palavra. Mas eu, quando estiver com medo, o salmista ele não está dizendo que ele não tem, ele está dizendo que ele não é escravo do medo. Mas eu, quando estiver com medo, olha o que ele diz: confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, diga aleluia. Que poderá fazer-me o simples mortal? Tem pessoas que estão com medo do que disse o patrão, ou o que disse o empregado, ou o que disse o prefeito, ou o governador, ou o presidente. Meu irmão, o que pode fazer a você um simples mortal? Você pertence ao Deus Criador de todas as coisas, aquele que provê tudo em nós. Então, quando estiver com medo, declare a sua confiança em Deus. Sabe por quê? E aqui entra o terceiro ponto dessa mensagem: Deus respalda você. Eu queria ouvir um amém. Deus respalda você. Deus, Ele dá respaldo para a sua fé. Ele é o seu companheiro da jornada. O texto que lemos de Deuteronômio nos mostra sobre isso. Por isso eu escolhi essa passagem para hoje. Moisés havia sido impedido de entrar na terra prometida.
E Deuteronômio significa a repetição da lei. Então, o livro de Deuteronômio é o último atribuído a Moisés, em que ele vai, digamos, fazer um resumo, fazer um compêndio de tudo aquilo que ele recebeu da parte de Deus, de tudo aquilo que Deus havia instruído, orientado, preparado, revelado a ele. Então, Deuteronômio é uma confirmação de tudo aquilo que Deus já havia feito. Era como se fosse uma última preleção, galera do esporte aí, do futebol. É aquela reunião com o chefe para dizer: olha, vocês vão agora enfrentar o time adversário. É um lembrete de tudo aquilo que eles treinaram, de todas as táticas, de todas as estratégias, mas não futebolísticas, né, mas dadas por Deus para vencer. Deuteronômio é isso, é uma confirmação de Deus para uma conquista. E ali Moisés então chama Josué, porque ele não poderia entrar na terra, e ele chama Josué, o seu liderado, e diz: olha, você vai liderar esse povo na conquista. Seja forte, seja corajoso, Deus vai estar com você. E eu quero dizer isso para você, nessa batalha, nesse jogo da vida que está aí sendo colocado diante de cada um de nós para 2025. Seja forte, seja corajoso, Deus está com você. Deus respalda você, Deus respalda a sua fé. Diga aleluia. Você não está sozinho, Ele estará para sempre com você, Ele vai fortalecer você. Eu quero ler de novo esse versículo, o 8, Deuteronômio 31:8. Olha que maravilha, olha o que Deus está falando para você. O próprio Senhor irá à sua frente, olha quem está indo diante de você. Ele estará com você, Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Posso ouvir um amém? Não tenha medo e não desanime, Deus é quem respalda você. Dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Ele vai encorajar você, Ele vai fortalecer você, Ele vai impulsionar você, Ele já está capacitando você. Ele já está fazendo isso hoje aqui com algumas pessoas. Ele vai levar você, olha para mim aqui, Ele vai levar você ao rompimento que Ele tem para a sua vida. Ele vai levar você àquele lugar que Ele tem preparado. E sabe, me permita aqui um parêntese novamente. Eu sempre gosto de abrir alguns parênteses para alguns temas, porque existe algo muito interessante aqui sobre liderança. Sabe, lendo esse texto, eu percebo, e você certamente vai perceber também, talvez até já tenha notado, que Moisés foi para Josué a voz do próprio Deus ali naquela ocasião. Porque lá no capítulo 1 de Josué, quando Moisés já havia morrido, o que Deus falou para Josué? Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, eu estarei com você. Mas antes de Moisés morrer e antes de Deus se revelar diretamente a Josué, quem foi que disse essas mesmas palavras para Josué? Moisés. Moisés pegou ali o seu liderado e disse: rapaz, seja forte, seja corajoso, Deus vai estar com você, é você quem vai guiar esse povo na terra prometida. E sabe o que eu aprendo, meus irmãos? Nós precisamos, e de uma forma muito profunda, entender isso. O seu líder, o seu pastor, o meu líder, o meu pastor é a voz de Deus para você e para mim. Deus sempre vai levantar alguém para nos guiar e para declarar a palavra dele sobre a nossa vida. E sabe o que eu quero te dizer? Nesse novo ciclo, dê ouvidos, dê valor, dê crédito àquilo que o seu pastor, o seu líder e o que Deus está falando para você. E isso vai ser uma forma de te levar à vitória, à conquista. Crede no Senhor Jesus, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis, diz a palavra. E eu quero ler o texto de Isaías 41, fechando esse tópico. Isaías 41, versículo 10. Está escrito assim, olha, estamos falando aqui que é Deus quem respalda você. Quantos creem nisso? Digam amém. Olha o que o profeta Isaías escreveu: por isso, não tema, pois eu estou com você.
Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Embora procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Deus está preparando um caminho para você, uma vitória para a sua vida. Agora você precisa ter um espírito de ousadia. E esse é o último tópico dessa mensagem. Você tem um espírito de ousadia. E essa declaração, ela não é motivacional, não. Ela é uma declaração bíblica para você. É o que Paulo escreve várias vezes, e eu trouxe aqui 2 textos em 2 cartas que Paulo fala sobre um espírito de ousadia, um espírito de coragem. E hoje, meu irmão, se você não conseguir gravar nada dessa mensagem, você tem ela gravada lá na TV Recomeço, tá? Mas se você mesmo assim não conseguir acessar ela na TV Recomeço, você pode sair daqui apenas com isso que você vai ouvir agora. Tenha um espírito de ousadia para vencer o medo, porque Deus nos deu isso. É que muitas vezes isso está escondido, acomodado dentro de nós. Eu quero ler Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: pois Deus não nos deu o quê? Espírito de covardia, em outras versões, espírito de medo, mas o quê? Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vou ler novamente: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Meu irmão, nosso espírito não é de medo, nosso espírito não é de temor, nosso espírito não é de covardia. Você não carrega isso da parte de Deus. O medo que você sente não vem de Deus. O desejo de parar não vem de Deus, porque aquilo que Deus colocou dentro de você é para ir avante, é para te movimentar, é para te impulsionar. Então, se você tem de Deus uma palavra, uma promessa, meu irmão, não deixe que o medo vença você. Vença o medo por tudo isso que você está ouvindo aqui hoje, por esse espírito excelente de ousadia que Deus colocou dentro de você. É interessante que ele fala que é poder, amor e equilíbrio. Equilíbrio, sabe para quê? Eu entendo também, para lidar com o medo, porque a gente não pode desprezar que ele existe, mas a gente precisa lidar com ele a ponto de aplicar a nossa fé. Quem está me entendendo? Então, equilíbrio para lidar com o medo, amor para permanecer firme apesar do medo, porque o amor, como Paulo escreve aos Coríntios, é algo constante, é algo que permanece. Tudo passa, mas o amor permanece. O amor para permanecer firme apesar do medo. E poder é para vencer o efeito do medo em nós, o efeito paralisante do medo. E é com esse espírito que eu quero declarar que você vai entrar 2025, um espírito de ousadia, um espírito de poder, um espírito de fortaleza, um espírito de amor e de equilíbrio. Na verdade, não apenas entrar 2025, mas entrar em todos os projetos da sua vida. Tudo que você desejar realizar, entre com ousadia, com espírito de ousadia. E aqui é a última passagem da nossa mensagem hoje, Romanos 8. Eu amo essas cartas de Paulo, eu amo ver como esse homem foi inspirado, foi transformado e inspirado por Deus. Romanos 8,15. Olha só: pois vocês, está falando de quem? De mim, de você aí. Cutuca essa pessoa aí do lado, diz para ele: olha, Deus está falando com você. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, ou seja, ter medo, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho.
O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Ei, você é filho, você é filha de Deus. Não tenha medo, você tem um Pai que te protege, que luta por você, que te capacita. Mas o texto segue: se somos filhos, então somos herdeiros. Sabia que você tem uma herança em Deus? Sabia que você tem direitos a receber da parte de Deus? Sabia que em 2025 parte desses direitos chegarão até você se você tiver um espírito de ousadia? Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Imagine ser co-herdeiro com Cristo, só Jesus. Se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Agora olha, preste atenção, segura na cadeira aí para não cair. Considero que os nossos sofrimentos atuais, quem está sofrendo aí algum tipo de dificuldade, de aflição, de preocupação, tem alguém ou só eu? Ah, ainda bem. Todos nós sofremos algum tipo de angústia, de preocupação, isso faz parte. Lembra do medo que ele está presente? Mas não fique paralisado pelo medo. E aqui Paulo diz: considero que os nossos sofrimentos atuais, olha só, deixa eu enfatizar aqui algumas palavras dessa passagem, porque são incríveis. Os nossos sofrimentos atuais, preste atenção, não podem ser comparados com a glória que em nós, em quem? Em nós será revelada. Deixa eu voltar isso aqui rapidinho. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós, bata-se no peito, será revelada. Deus vai revelar a glória dele na sua vida em 2025. Deus vai revelar a glória dele sobre a sua família, sobre a nossa igreja, sobre tudo que estamos vivendo e fazendo acontecer aqui. E sabe quando fala assim, será? É um futuro do presente, pessoal aí da língua portuguesa, né? Futuro do presente, será. Futuro do presente, é o futuro no presente, será revelado, vai acontecer. Não é que pode, não é que seria, não é que poderia, não, será revelada. Deus vai revelar a glória dele na sua vida. Esse é o futuro que Deus está trazendo para nós hoje. Então, finalizo aqui. O que te espera após a linha do medo? O que você acha que tem lá? Eu quero te dizer que você nunca saberá se não cruzar a linha. Se você não vencer os seus fantasmas. Se você não calar as vozes que tentam te parar, você precisa calar as vozes. Não é Deus que vai calar a voz, é você que tem que tapar o ouvido. No Instagram tem uma ferramenta interessante hoje. Quando começam a aparecer anúncios que você não quer ver, você pode colocar, não tenho interesse. Tem pessoas que nesse ano de 2025 vão querer te ligar, te chamando para algumas coisas. Você vai dizer, não tenho interesse. Você vai ativar ali mecanismos para dizer, eu quero calar essa voz que me traz medo, que me traz atraso, que me trazem memórias. Lembra que às vezes o medo vem disfarçado de memória? Lembra que às vezes o medo vem disfarçado de dor? Tem alguém que sempre, ou alguma situação que sempre te machuca? Isso é um medo de avançar. Isso é um medo de realizar. Não deixe que esse medo te paralise. Por isso eu te pergunto mais uma vez, o que te espera atrás da linha do medo? Aquilo que você estiver disposto a viver com Deus. Ele te respalda, Ele está com você, Ele te chama para viver isso. Você nunca saberá se não cruzar essa linha, se não avançar, se não der esse passo de fé, se não deixar que essas vozes te paralisem, te neutralizem, te desanimem. E essa frase de Paulo, meus irmãos, para mim é poderosa. Existe uma glória da parte de Deus que será revelada em mim nesse ano de 2025. E eu falo em mim porque eu tenho que falar de mim, eu darei conta de mim mesmo. E lógico, do rebanho que Deus me atribuiu a responsabilidade, mas a salvação e aquilo que você tem para viver com Deus,
Não depende de mim, depende de você. Eu preciso estar aqui apontando caminhos, apontando a luz para que você possa caminhar o seu caminho. E eu quero caminhar nessa luz porque eu acredito que em mim, eu quero que você também acredite nisso, existe uma glória da parte de Deus que será revelada sobre nós nesse tempo. É o que Paulo escreveu. Nesse novo tempo que se aproxima, nesse ano de 2025, Deus quer revelar a sua glória em meio aos filhos. Deus quer revelar a glória, quer abençoar abundantemente os filhos, quer fazê-lo crescer. Eu sou pai de 3 e eu me alegro em ver os meus filhos crescendo na graça, no conhecimento, na estatura. Tem um que está maior que eu aqui. Deus quer abençoar abundantemente os filhos, quer vê-los crescer, se tornarem grandes, prosperar. Você acredita que Deus quer ver você próspero? Deus quer ver você grande, governando a terra, governando seus sentimentos, suas emoções, a sua casa. Deus quer revelar a sua glória em nós nesse tempo. Então quero hoje te convidar para levantar-se hoje em fé, se colocar de pé, vencer o medo e viver uma vida poderosa que glorifica a Deus, que vive de maneira feliz, de maneira próspera, de maneira abençoada, uma vida de realizações. Mas para isso você vai ter que vencer o medo. Coloque-se de pé nessa noite. Quero orar e abençoar você.